Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Episódio número 29 do nosso canal. E teremos mais uma ilustre presença aqui para falar sobre salvamento veicular, sobre o trauma e sobre as atividades realizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Bem-vindo, Beto, ao episódio. Já vejo novidades na tela. Olá, meus amigos, tudo certo? Bom, acabou agora a fanfarronagem, né? Acabou o bullying, né? Bonezinho novo do RescueCast, chegou aqui. Cara, ó, quem quiser também, só chama na DM daí do RescueCast que tá na mão. Tá? Opa, além de um boné muito bonito, não teremos mais aquele brilho natural na nossa tela, né? Obrigado, Beto. Obrigado aí pela propaganda e pelo boné. Bem-vindo, Geller. Então, tão importante quanto o canal é esse boné aí para nós, né? Show de bola, capitão, é verdade. E hoje tem uma estreia magnífica aí. Espero que seja a primeira de muitas, né? Porque é uma pessoa muito querida. Lógico, né? A competência nem precisa falar. E que o pessoal que nos segue, nos ouve, assiste, vai aprender demais com essa pessoa aí. Com certeza, cara, com certeza. E para que seja possível nós continuarmos aí nessa senda de aprendizado, nosso tradicional pedido para que você curta o nosso conteúdo, para que se inscreva no canal, que ative notificações para receber os alertas aí dos muitos que você deve receber no celular. Mais um alerta, mas ativa aí que é importante do sininho do nosso canal e, se possível, compartilhar o nosso conteúdo que é feito e pensado para você que faz o veicular, que faz o APH acontecer nas ferragens. Aproveitando aí também para agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, que desde o início aí do nosso projeto têm feito a diferença e feito com que o nosso conteúdo chegue a cada local, a cada quartel, a cada casa de bombeiro ou profissional no resgate e salvamento. Auto Anchor, Resquad, SOS Sul, Yorn Tatu, Resgate Técnica e Sisbom, parceiros que têm nos apoiado aí desde o início, e recentemente tivemos a entrada também da rede SOS SC, uma grande rede aí que movimenta carros aí no estado e tem feito a diferença, né? Bom, todos os nossos entrevistados são realmente pessoas ligadas à atividade, mas hoje nós temos uma dessas pessoas e que tem sido uma grande referência nacional e agora também internacional nos últimos anos, e que muito nos alegra por ser a primeira mulher que será entrevistada aqui no RescueCast, com toda certeza, principalmente pelo seu perfil bastante desbravador, e essa pessoa é Coronel Karina Ferreira Ribeiro Homobono, a quem nós chamamos aí para o palco, coronel do Bombeiro Militar do Amapá. Coronel Karina, bem-vinda ao RescueCast, obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma satisfação tê-la conosco aqui para esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço, bom dia, pessoal, obrigada pelo convite, é uma honra. Já vi gente maravilhosa aqui batendo papo com vocês, confesso que eu estava com uma certa inveja branca. Mas é muito legal estar aqui com vocês, obrigada mesmo. Legal, Coronel. O RescueCast é um espaço em que a gente tem conseguido trazer aqui essas pessoas, e por isso que a gente reforça, né, o quão importante é a senhora estar aqui conosco, porque o assessor ele tem um pouco tempo para conversar com as pessoas, né, embora a senhora seja uma pessoa bastante sociável, que está em todas as resenhas pós-evento, antes do evento, durante o evento, não sai dos grupos que a gente cria, está sempre interagindo, e a gente gostaria de conhecer, né, antes de mais nada, quem é a senhora, antes da
parda, né? Quem é a Karina e quem é essa pessoa tão especial aí no meio do salvamento veicular. Bem, eu sou irmã, mãe, filha, mãe de dois adolescentes, chamo de aborrecente para aborrecê-los, mas médica já há 20 anos, mais de 20 anos, na verdade. Já estou no bombeiro há 20 anos. Vou fazer 20 anos esse ano. Minha turma faz 20 anos. Foi a primeira turma de saúde a entrar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá. Formei medicina, fiz cirurgia geral, já dentro do bombeiro, fiz cirurgia oncológica. Tem muita história aí nessas residências. Meus filhos são filhos das residências. Eu tive meu primeiro filho na residência de cirurgia geral, minha filha na residência da cirurgia oncológica. Sempre na correria, sempre na loucura. E eu costumo dizer que, assim, Deus fez tudo muito na hora certa na minha vida, porque se eu tivesse esperado para ter filho, eu não teria feito as especialidades. Se eu tivesse feito as especialidades primeiro, eu não teria tido os filhos. Então, a bagunça foi legal, funcionou bem na minha vida. E eu meio que caí de paraquedas no bombeiro. Nunca tive aquele sonho, né? Que a gente sempre viu pensar, sonhava em ser bombeiro. Não. Eu até, na faculdade, uma amiga convidou para vamos assistir uma palestra lá do pessoal das Forças Armadas, né? Recrutando médicos para trabalharem nas forças. Eu disse, não sou militar, não tenho nada disso, não. E meio que por acidente, quando eu cheguei em Macapá formada, eu fiz faculdade no Pará, quando eu voltei para casa formada, eu estava em contrato administrativo, eu precisava de uma fonte de renda mais fixa, né? Com garantias para o futuro, aposentadoria, essas coisas, e aí surgiram os concursos. Surgiu o concurso de bombeiro e PM juntos para a saúde, e um tio meu que é PM, filha, você tem que ir lá fazer esse concurso e tal, vai lá para a PM, o dinheiro é bom, não sei o quê. Aí eu disse, vou ser PM. Aí eu olhei o concurso, disse, pelo menos o bombeiro tem ambulância, eu trabalhava na emergência, em trauma, na porta. Eu disse, eu gosto muito do trauma. Eu disse, então, bom, já, pelo menos o bombeiro tem alguma coisa a ver comigo. Eu vou fazer o concurso do bombeiro. Juro para vocês que no dia da prova eu parei, pensei, eu vou fazer essa prova. Por que eu quero ser militar? Isso não tem nada a ver. Eu parei, pensei, disse, não, eu já paguei esse negócio, eu vou lá fazer a prova. Foi assim que eu caí no bombeiro. Acabou que eu fiquei bem classificada e sou uma das primeiras da turma. Hoje eu sou 02, era 03, mas saiu um colega, hoje eu sou 02 da minha turma. Como foi a primeira turma, nós tivemos uma ascensão rápida, né? Já somos coronéis. Ainda tenho aí com a taxinha que a gente ganhou da mudança da Previdência, né? Mais 7 anos e meio de coronel fechado. Vai ser um bom tempo ainda como coronel. Enfim, e acabei me apaixonando pela vida militar. Me identifiquei muito. Nunca pensei, mas eu me identifiquei muito com a vida militar. Tem seus percalços, a gente sabe. Tem uma coisinha aqui e ali que aborrece. Depois dos 15 anos, a gente já começa a contar o tempo para ir embora, né? Mas, de forma geral, eu gosto muito. E ter me envolvido com APH, com instrução, e hoje, nos últimos anos, com veicular também, é algo que segura a minha gana de continuar lá. Então, são esse gosto pela coisa, essa motivação que, tipo, quando a gente está murchando, tem um evento, vamos ali, tem uma competição, e a gente reúne todo mundo, bate aquele papo, se empolga, faz planos, isso aí anima tudo de novo, diz, bom, vamos voltar para a guerra. E é assim que a gente vai levando. Legal. Coronel, e o dia a dia da senhora hoje, por exemplo, assim, a senhora dá plantão no hospital, a senhora é responsável por uma área, qual que é a função atual da senhora hoje aí? No bombeiro, eu sou chefe da divisão de APH, né? E atendo, uma vez por semana eu tiro para atender, porque como a minha especialidade, eu sou cirurgia oncológica, então os militares e os parentes nos procuram, né, para as especialidades. Então eu mantenho um dia na semana de atendimento, mas normalmente eu trabalho com a parte de instrução e a parte burocrática do APH. Na vida civil, eu atuo na unidade de câncer do Estado, como cirurgia oncológica.
Então, eu faço ambulatório, faço as cirurgias, tenho consultório privado também, então tem as cirurgias da rede pública e as cirurgias da rede privada. Muita coisa para fazer, muita correria. Eu não tiro mais plantão presencial, tipo, passar a noite acordada, isso era da época do trauma lá atrás. Eu confesso que às vezes eu sinto um pouco de falta, mas chega um determinado momento na vida que, principalmente depois que eu tive filhos, assim, é complicado passar a noite fora de casa, virar plantão, então aí eu resolvi fazer uma especialidade para que eu ficasse mais sossegada, né? Mais sossegada entre aspas, para não tirar esses plantões noturnos. Mas a gente tem sobreaviso. Por exemplo, eu não estou de plantão presencial, mas a qualquer momento eu posso ser acionada durante a madrugada para ir lá resolver algum problema no hospital, só com o paciente oncológico, especificamente com o paciente oncológico. Entendi. Ô, Coronel, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Apesar de ter demorado um pouquinho, mas a senhora era uma das primeiras da lista. Aí foi feitos encaixes aí, foi conforme os horários. A senhora acabou de falar da correria da sua vida, mas realmente a senhora era uma daquelas, né, lógico, mas daquelas pessoas especiais que foram o primeiro nome citado aí para a gente entrevistar pela sua experiência e por tudo que a senhora já fez na sua vida e envolvendo o veicular. E apesar de toda essa correria, existiu, né, em algum momento da sua carreira, esses quase 20 anos, alguma ocorrência, né, apesar de a gente ter passado por um período, a senhora trabalhar diretamente na área da saúde, né, de pandemia e tudo mais, e talvez tenha sido esse momento, mas alguma situação assim que te marcou realmente, que ainda quando a senhora pensa, reflete, né, sobre o passado, seja ele longínquo ou não, que isso aqui me marca, isso aqui é a coisa que eu vou levar, é a situação que eu vou contar para os meus netos, para os meus bisnetos, e isso aqui que realmente me chamou a atenção. Keller, obrigada. Acho que talvez uma coisa que tenha me marcado muito, pensando nesse ambiente do veicular, foi quando eu ainda trabalhava em porta, antes de entrar no Bombeiros, inclusive. Eu atendi um domingo à tarde, chegou um acidente grave de uma Kombi, cheia de gente, um transporte ilegal, provavelmente, que sofreu um acidente, e, assim, foram chegando várias pessoas, eu era a única médica no plantão da porta, foram chegando várias pessoas, crianças, fraturas, ninguém tão grave. E, de repente, o pessoal avisa, olha, doutora, ainda tem uma que está presa. Ela demorou horas para ser retirada e chegou no hospital gravíssima e morreu e deixou os 2 filhos pequenos que eu tinha atendido. E, pasmem, ela morreu por causa de fratura exposta dos membros inferiores, porque demorou a ser retirada. Porque naquela época não funcionava como funciona hoje, com as mudanças que houveram da integração dos serviços do APH com salvamento. Era aquele esquema que o pessoal ia lá, abria o carro, tirava e o atendimento da vítima começava lá fora. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, se aquela moça tivesse um suporte dentro daquele veículo, provavelmente ela não teria morrido, porque um torniquete e um oxigênio teria segurado aquela menina a tempo dela chegar no hospital e ser atendida. Então, era uma lesão que não era tão grave assim, mas levou ao óbito por uma assistência inadequada. E aquilo me marcou bastante, porque foi antes de eu entrar no bombeiro. Então, naquela época eu já pensava, poxa, talvez a gente ter médico no bombeiro, ter um serviço melhor, faça diferença. Na época não tinha SAMU também no meu estado. Né? E aí hoje eu relembro essa situação e vejo como as coisas mudaram, como a gente evoluiu no Brasil todo, né? Essas competições, essas integrações interinstitucionais mudaram demais a cara do salvamento veicular no Brasil, né? E do próprio APH. Então, talvez seja uma das coisas que me marcou nesse sentido, que eu comparo com hoje e digo, caramba, tem hora que a gente para e pensa, cara, parece que as coisas emperram, não evoluem, a gente não melhora, mas você para e pensa, há uns anos atrás acontecia assim, hoje acontece de outra forma. E aí a gente anima, né? Porque não, pode até estar indo devagar, mas a gente está progredindo.
E a senhora fique de coração bem tranquilo que a senhora é uma das pessoas responsáveis por isso, tá? É verdade, pode se orgulhar disso. Eu acho que todos nós, né? Vocês competindo, o Lazarinho também como avaliador e grande fomentador aí dos treinamentos. Eu acho que todos nós temos a nossa parcela de participação nessas mudanças aí. Eu realmente tenho muito orgulho de fazer parte disso. Coronel, assim como o Geller e o capitão, eu tenho certeza que é um orgulho e um prazer imenso ter a senhora aqui conosco, né? Compartilhando desse momento de bate-papo, de conversa e principalmente contando as suas experiências, né? Quando a gente vai para a competição, às vezes a gente não vê a pessoa por trás do assessor, né? Ou a pessoa por trás do competidor. A gente não sabe toda a história que essa pessoa traz e carrega consigo, né? E o porquê está ali, né? E agora sem meia culpa, sim, mas eu queria entender antes da gente chegar ainda propriamente nas competições e no nosso trabalho, como é para a senhora, uma mulher, estar no meio militar, principalmente, que é tão masculinizado, né? Predominantemente homens, e a gente sabe que agora não muito mais, mas ainda existem, né? Mas sempre existiu muito preconceito com as mulheres no meio militar. Eu queria saber da senhora como que a senhora enxerga essa visão e como que a senhora é reconhecida e aceita dentro desse meio e se realmente a senhora já sentiu isso ou se sente ainda um pouco desse preconceito com as mulheres assim no meio militar. Ainda existe. Vou te falar assim, no meio militar, graças a Deus, eu não tive grandes problemas. Quando eu entrei, já era formada, já era médica, então já tinha um certo contato com os bombeiros, porque eu trabalhava na emergência, então já tinha uma certa vivência com o pessoal e fui muito bem recebida. A minha turma foi muito bem recebida por ser a primeira, e era uma necessidade do bombeiro na época. Acho que talvez no meio da cirurgia, da profissão como médica, eu tenha sentido mais isso do que no militarismo, por incrível que pareça. Eu sei de histórias de meninas, principalmente as praças, que sofrem muito preconceito, mesmo aqui, mas comigo diretamente não aconteceu nada assim que eu me lembre de causar um estresse. Mas no meio civil, sim. Porque minha mãe diz, né, tu escolhe a dedo, né, parece que só se mete onde meios muito masculinos. A cirurgia geral, a cirurgia oncológica, e eu passei grávida nessas duas situações, então passei por uns perrengues nesse sentido, de ser talvez subestimada de alguma forma, assim. Aí eu brinco com a minha mãe, que a gente é muito parecida, a gente fala muito igual, até a voz é igual, se a gente costuma ser subestimada, porque a pequenininha fala baixinho e tal. Então, algumas vezes na vida eu tive que crescer, estufar o peito, bancar o homem para poder ganhar espaço. Até minha mãe eu falo muito dela porque ela reclama muito, ela diz que eu estou ficando rabugenta, inclusive. Mas eu mudei, e hoje eu paro e penso, cara, como eu mudei para me adaptar a esses meios muito masculinos. Eu mudei muito, até a forma de falar, a forma de expressar, falar palavrão que eu não falava. Eu saí da faculdade, eu não falava palavrão, eu comecei a falar palavrão na cirurgia. Meio que para me encaixar naquele meio, sabe? Então, de uma forma ou de outra, você se molda, se muda para poder se encaixar. Eu ouvi de chefe na cirurgia oncológica, no meu último ano que eu fiz aparelho digestivo, que é considerado uma das partes mais difíceis dentro da cirurgia oncológica. E o chefe virou para mim no final e falou assim, não, doutora, a senhora é mãe, a senhora é mulher, por que a senhora não faz gineco e mama? Aí eu olhei para ele e disse, mas eu gosto de barriga, doutor, e aí? Porque eu sou mulher, não posso gostar de barriga, ser barrigueira, como a gente diz na gíria da cirurgia. Então, mesmo que velado, mesmo com muita educação, ainda chega esse tipo de comentário machista. Mas eu tenho certeza que a senhora transpôs e a senhora passa por cima disso com o seu conhecimento e com o trabalho que a senhora desempenha. Então, eu acho que pelo menos o que eu vejo na nossa equipe e no meio de competição, quando a senhora está assessorando, a gente tem a competência de uma pessoa lá.
e indiferente do sexo, a gente tem o respeito e a admiração pela pessoa que a senhora é, e tudo pelo que a senhora já construiu, assim como o Geller falou, né? Então fica o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado por a senhora ter enfrentado e estar enfrentando essa luta que a gente sabe que é muito maior que para a mulher do que para o homem, né? Estar nesse meio e continuar perseverante assim como a senhora está. Eu agradeço o carinho e o respeito. E, Coronel, uma coisa que nessas últimas perguntas aí, que aí já vem a grande curiosidade também, né? Porque a senhora pode não ter enfrentado isso, digamos assim, em relação a gênero no meio militar, mas com certeza, quando a senhora recebe aquela paciente na porta e perde ela, já surge a necessidade de fazer essa integração entre as atividades que depois acabou acontecendo, né? Como que foi esse processo dentro do Bombeiro Militar do Amapá para alertar, afinal, o Amapá é só um dos exemplos de todos que nós tínhamos no Brasil, né? Não era diferente em nenhum lugar do nosso território que a PH e salvamento veicular, ou a PH e resgate veicular, não se conversavam e nós não tínhamos aquela potencialidade toda vindo à tona para garantir o salvamento mesmo de quem de fato estava preso nas ferragens. Como que acontece esse processo, Coronel, da senhora saindo então da linha de frente médica mesmo dentro das unidades, para fazer com que isso tenha acontecido dentro do Bombeiro Militar do Amapá, e aqui a gente até já comenta alguns outros nomes que a gente conhece, né? Major Félix, a própria Regiane, as equipes do Amapá que estiveram nos desafios, e a gente já percebia nelas, né, nas equipes, que era algo já muito pacífico dentro em termos de doutrina, mas como que foi esse caminhar até chegar? A gente sempre vê a cereja em cima do bolo, né, mas até ela tá lá, teve bastante caminho, né? Foram muitos anos. Quando eu entrei em 2004, eu comecei a dar instrução em 2005 para 2006. Me jogaram de paraquedas numa sala de aula, num curso de cabo, e eu nunca mais saí. Nesses anos todos, eu nunca saí da sala de aula. Então, acabei me apaixonando também pelo meio do ensino. Na época, eu fui fazer um PH-TLS, por iniciativa minha. Eu soube de que ia ter um curso de trauma pré-hospitalar. Fui fazer, adorei. E lá já se falava em ter a equipe de saúde dentro do carro. E aí eu comecei a treinar, desenvolver isso com outro colega, e a gente começou a ensinar aquilo, as diretrizes do PH-TLS, que até então não se falava aqui. Mais ou menos lá para 2006, talvez. De lá para cá a gente começou a ensinar dessa forma, baseada no protocolo internacional. Só que assim, o APH treinava lá sozinho, aquela retirada clássica de 90 graus, bababá, e o veicular treinava separado, cortar carro lá do lado deles. A gente só uniu as coisas quando surgiu aquele primeiro curso de avaliador, lá na ESB, que o Félix me infernizou a vida. Coronel, a senhora tem que ir, porque a senhora tem que ver como é que é, porque o APH trabalhando junto com o veicular. Félix, eu não sei nada de veicular, o que eu vou fazer lá? Não, ele me perturbou tanto, tá bom, eu vou lá ver qual é, vou lá ver como é que é isso. E foi aí, a partir daí, que o Félix conheceu as competições antes, né, os cursos que estavam relacionando o APH e veicular, e ele enxergou a necessidade do APH se aproximar. E como eu sempre coordenei o ensino do APH, ele me puxou. E aí ficamos dois, e a partir daquele ano, os cursos passaram a ser integrados. O curso de veicular sempre tem uma equipe de APH que vai lá falar sobre o que é o APH dentro do veicular. Então, de 2016 para cá, é que a gente efetivamente começou a mudar as coisas. Começaram a ocorrer os cursos de veicular, e esse trabalho integrado começou a ser falado, né? Coronel. Eu lembro do curso de 2016 e vou ser bem franco agora, para mim causa estranheza que a senhora não fosse do veicular, porque eu achava naquela época que a senhora era, porque eu sempre comento, o Geller e o Beto sabem bem do que eu vou dizer assim, ó, o APH para mim assim não é nem de longe a área em que eu tenho tranquilidade para trabalhar.
Eu preciso estar estudando o tempo todo para conseguir acompanhar, porque é algo que eu não consigo me encaixar direito assim nas ações, né? Mas ali, então, agora até com esse relato da senhora, porque nós tínhamos, digamos assim, poucos médicos no curso de 2016, e menos ainda aqueles que tinham a visão integrada da operação, aqui nós já falamos em alguns episódios, a percepção que eu tenho de fora do carro é totalmente diferente daquela que eu vejo de dentro para fora dele. Então, esse encaixe de entender o APH, entender espaço, entender conforto, entender abordagem, conseguir ter espaço para levar minha curiosidade adiante, de encostar nos membros inferiores, de buscar hemorragias. Isso a senhora já deixava muito claro lá. Eu lembro também, tinha, na época, a Capitão Débora, de São Paulo, o Anderson estava conosco lá também, e hoje, Tenente Coronel Passarinho, o pessoal que puxava o APH, mas eu juro para a senhora que eu achava que a senhora já era do salvamento veicular, né? Não, os meninos já me convidam para ser aluna do curso de veicular faz anos. Eu disse, não, você já tem que me dar o brevet honorário, porque eu já dei aula em todos eles. Mas aí... demorou, essa integração infelizmente demorou, mas graças a Deus evoluiu, né? Hoje a gente já trabalha muito integrado, eu digo que é bonito de ver, bonito entre aspas, né? Porque ninguém quer ver um acidente grave, mas é bonito de ver a equipe desenvolvendo o trabalho. E a gente vê filmagem de situações reais no Brasil inteiro, que você olha, cara, parece um pitch de competição, tudo arrumado, tudo fluindo, é muito bonito de ver, é muito bonito de ver. Ô, Coronel, então aí no estado da senhora, existem os cursos específicos em APH e veicular, e aí os instrutores de APH vão até o curso de veicular num determinado momento para repassar conhecimento, é isso? Sim. A gente já tem gente que está nos dois, por exemplo, eu tenho soldados, sargentos, praças, que são monitores de APH, que foram alunos do veicular, e hoje se dedicam dentro dos cursos de veicular, fazem toda a parte operacional, normal, técnica do veicular, mas eles são mais dedicados ao APH lá dentro. Então, hoje eu já nem preciso ir lá diretamente porque já tem um monte de gente que se formou nesses cursos que toca tranquilamente o ensino dessa parte. Mas sempre tem alguém específico que tem know-how no APH para falar sobre essas aulas especificamente lá dentro do curso de veicular. Assim como quando a gente fez o curso de especialista em APH, vão os meninos do veicular lá ajudar a dar a instrução do salvamento veicular para o pessoal do APH. Então, tem esse intercâmbio sempre. Quando é curso de APH, vem o pessoal do veicular. Quando é curso de veicular, vai o pessoal do APH. Então, a gente sempre está fazendo esses intercâmbios. E isso se expandiu para as outras áreas também, para o aquático, acabou expandindo para outras situações, esse intercâmbio de especialistas. Bacana. Só uma curiosidade, quantas horas é o curso de veicular aí no seu estado? Nossa, agora tu me pegaste. Eu não lembro as horas totais do curso de veicular, não lembro. As horas de APH são em torno de 20 horas. Só para o APH trabalhar lá dentro do curso deles, mas o curso total, me desculpa, mas eu não consigo lembrar o tempo. De especialista em APH, eu fiz o primeiro curso ano passado, depois de todos esses anos. Esse curso passou 10 anos na gaveta, por falta de recurso, que a gente tem esse problema na questão pública, né? Depender de recurso para movimentar as coisas, é sempre muito amarrado isso. Então, nós conseguimos fazer o nosso primeiro curso de especialista em APH ano passado. E foram 392 horas aula só de APH. 2 meses só de APH de manhã e de tarde. O povo pirou. Teve um guerreiro que virou para mim, Coronel, eu pensei que eu fosse fazer curso de APH, não de medicina. Mas dentro do curso de APH, a gente teve módulo de todas as áreas de bombeiro voltadas para o APH. Aquático, veicular, até pessoal, defesa pessoal, gerenciamento de crise com o pessoal do BOP, perito criminal indo lá falar sobre a interferência do socorrista na cena de crime. Foi um negócio bem completão, ficou muito legal o curso. Tático, breque, até o Ednei de São Paulo passou uma semana aqui com a gente trabalhando tático, breque
veicular, falando sobre RMC, que é a praia dele, né? Falar sobre restrição de movimento de coluna, enfim. Foi um curso pesado, mas muito legal. Eu acho que essa é uma das experiências que eu vejo, Coronel, mais rica, e aqui em Santa Catarina a gente já tem isso também nos últimos anos, fruto desses contatos com outros estados, via Ligabon, ou até mesmo pela Abres, que se entende que o APH tem uma espinha dorsal, ele tem a sua estrutura básica, mas que ele precisa, em determinados momentos, levar as especificidades de cada uma dessas áreas que a senhora comentou, né? Eu acho que talvez isso tenha feito com que atraia mais pessoas para cursos, e principalmente com o advento das competições de trauma, para algo que seja um pouco mais dinâmico, né? Que aí é o que eu queria fazer a próxima pergunta para a senhora. A senhora vem do APH, é médica, e aí faz um curso em 2016 em que tem contato com as ferragens, e hoje, para qualquer competidor, se lembrar da Coronel Carina, vai lembrar muito mais do veicular do que do próprio trauma, né? E aí eu queria descobrir, a senhora já falou que foi algo que mudou muito os rumos da senhora em relação à carreira, mas o que fez essa injeção tão grande de adrenalina girar na senhora aí por causa do veicular, e principalmente, né, como foi essa escolha, porque em alguns momentos a gente tem que escolher se vai para o trauma, se vai para o veicular, e nos últimos anos eu tenho visto que a senhora tem ido mais para o veicular, né? O que foi que fez essa guinada em relação a gostar mais ou menos de uma determinada atividade? Eu vou te falar que eu sou apaixonada pelos dois. Mas foi uma coisa muito diferente para mim, porque eu sempre estava muito voltada para a parte médica da coisa. E começar a aprender. Eu falo que hoje, se me pedirem para fazer um debriefing de comando, eu me garanto fazer, porque eu já assisti tantos debriefings que foi um aprendizado muito diferente para mim. Aprender uma parte técnica que, teoricamente, não tinha nada a ver com o meu métier, né, com o meu meio. A gente sabe, hoje a gente entende que tem, mas naquela época não tinha. Então, aprender aquela visão totalmente diferente do APH, totalmente específica, foi muito legal. E fora as amizades que a gente construiu nesses anos, né? Conhecer tanta gente do Brasil inteiro, do mundo, foi uma vivência que trouxe muitas experiências legais. O trauma não é diferente, eu gosto muito também, mas essa troca é mais evidente, é mais forte no veicular, ao meu ver, hoje em dia, né? Hoje em dia eu sinto essa troca mais forte no veicular. Coronel, bom, a senhora falou que provavelmente, então, a senhora fez o curso de assessores em 2015, 2016, isso? Isso, 16, isso. 2016, isso aí. E como que é a sua participação? A gente já, mais frequentemente, né, depois que a equipe nasceu também aqui em Chapecó, a gente tem acompanhado a senhora nos desafios. E como foi a senhora entrar nesse ramo e a sua participação nesses desafios? Tanto de trauma como de veicular, principalmente aqui no Brasil. Como eu te falei, a coisa de entrar no curso de assessores foi meio de paraquedas, né? E na sequência já teve o primeiro nacional lá, na ESB, em São Paulo. Então a gente aprendeu, já foi ser meio que, não foi nem sombra, já vão lá vocês e avaliem. Então estava todo mundo começando, tantas equipes estavam começando como a gente estava começando, então a gente aprendeu tudo junto, nós fomos aprendendo juntos. Então tem gente que a gente avalia desde o primeiro nacional e a gente foi aprendendo, trocando, né? Foi mudando junto. E a partir daí a gente começou, temos que desenvolver os estaduais. E num determinado momento, eu não vou lembrar em que ano foi exatamente, talvez lá para 2018, 17, 18, o Edson, né, que foi o fundador da Abres, me convidou, porque como junta muitas instituições civis e militares, a associação, eventualmente tem dificuldade de conversa. Por exemplo, ele como civil não tinha entrada numa reunião de Ligabon, por exemplo. Se fosse um militar, puramente militar, um combatente lá em cima, talvez não tivesse abertura com o SAMU, com as concessionárias. Então,
naquela época ainda tinha muita briga, muita resistência na integração. E aí ele me pediu, pô, tu és médica e militar. Então ele achou que eu transitaria melhor entre os dois universos. E eu acabei virando coordenadora dos avaliadores. E nisso acabei rodando o Brasil inteiro também, né? Porque você seleciona, vai ter um estadual em Santa Catarina. Coronel, pode vir o fulano, Beltrano, Ciclano, dizer, tá, vai, ou não, vamos ter que mudar. Então, eu faço esses ajustes de quem vai, quem não pode, quem está precisando ir mais porque está muito tempo sem participar de nada. Ou não, olha, Santa Catarina o pessoal já está num nível muito top. Não dá para eu mandar um avaliador que está muito tempo fora do circuito porque ele precisa estar girando mais. Então, esse mecanismo, essa organização, a gente vai fazendo junto. E faz um tempo que surgiu a ideia de ir para o Mundial. Em 2017, não foi? Que teve o Mundial em Curitiba? Ou foi 16 ainda? Foi 16 ainda. 16 ainda. Teve o Mundial em Curitiba e eu fiquei só no bastidor. Eu estava ajudando a organizar os bastidores lá do trauma. E eu precisava me comunicar com um português, um português, um irlandês e um romeno. E aí eu digo, cara, meu inglês está muito the books on the table para fazer isso. Não dava. E aí eu fiquei, mas eu queria ser sombra, eu queria fazer aquilo. Eu comecei a ver, cara, que legal você ver como o cara dos Estados Unidos faz a coisa, como o guerreiro lá do Japão faz o negócio, e entender que a gente não estava tão distante assim deles. E eu queria entrar naquele meio, para ter mais interação com aquele povo do mundo afora. Para trazer isso para nós, né? E eu voltei a estudar inglês por causa disso. Eu me formei no inglês com o intuito de conseguir ser sombra e começar a avaliar no Mundial. Então, foi assim que a coisa foi rodando para mim. E no ano retrasado, eu consegui ir de sombra para Luxemburgo. Planejei para a França, planejei para a Romênia, planejei para a África, e por causa dos corres da vida nunca dava certo. E aí, finalmente, deu certo em Luxemburgo, eu fui ser em 22, né? 22. Eu fui ser sombra, e aí fui aprovada como avaliadora, e ano passado eu já fui como avaliadora oficial no trauma em Lanzarote. E esse ano vou novamente como oficial no trauma de novo em Portugal. Ô, Coronel, a gente entende aqui no nosso país, né, a senhora bem comentou, os demais entrevistados também comentaram sobre o processo evolutivo. Uhum. E dentro do nosso país, né? Mas a senhora que já está um bom tempinho lá conversando, né? Agora, eu não vou conversar com eles porque eles não vão entender o que eu vou falar, mas tudo bem. Só que está nesse processo aí há um bom tempo. Como que é a visão deles lá, né? Se a senhora conseguiu perceber referente ao nosso trabalho? Referente às nossas equipes que já participaram, que continuam participando. Se a senhora conseguiu captar isso deles, enfim, a gente é competidor e vários colegas aí também que estão começando e já estão acessando a parte do exterior. E qual que é a visão deles referente às equipes do Brasil, né? Deles primeiramente, lógico, e a senhora, assim, como é que consegue sentir que eles nos enxergam lá fora? De forma geral, eu acho que a gente já construiu um respeito diante deles, sabe? Eles já veem as equipes evoluindo num patamar bom, semelhante ao que os outros países fazem. Eu ainda enxergo uma certa trava aí com o problema da língua. Então, talvez uma equipe ou outra de avaliadores tenha um pouco menos de paciência com relação a essa barreira da língua, mas de forma geral eles são muito receptivos. Quando eu comecei como avaliadora, eu senti algo, achei que eu fosse sentir mais hostilidade. Quem é essa mulher? É mulher brasileira? Quem é você na fila do pão? Foi assim que eu me senti no começo, quando eu cheguei lá. Mas, assim, graças a Deus, eu fiquei com equipes muito legais, assim, com pessoas muito acolhedoras, né? E só teve uma situação, quando eu estava de sombra, que teve um certo conflito, um certo estresse com uma equipe,
E eu fiquei, quando terminou, eu olhei para os colegas que estavam comigo, um romeno e um britânico, assim, o que eu fiz de errado? Porque os caras ficaram com raiva de mim por causa do meu debriefing. Eu disse, o que eu fiz de errado? Eles, você não fez nada. Eles é que não querem aceitar que eles fizeram bobagem. Então, então tá bom. O problema não sou eu, são eles. Tá tudo certo. Mas você notar que, assim, eu senti, por exemplo, quando o romeno me apresentou para a equipe, me apresentava para as equipes na primeira vez, ele subia o meu currículo. Tipo, ele dizia, eu sou fulano, eu sou médico, sou da Romênia. Olha, ela é coronel, ela é médica, olha, ela é cirurgiã. Então, ele começava a supervalorizar o meu currículo para dizer assim, eu entendi, pelo menos foi essa percepção que eu tive. Ele estava supervalorizando o meu currículo para que eles não me menosprezassem, como brasileira e como mulher ali, avaliando eles. Foi essa percepção que eu tive. Não sei até que ponto isso é real, mas foi o sentimento que eu tive quando eu vi, porque no currículo deles era enxuto. O meu, ele sempre... ele está já precavendo para os caras não virem para cima, achando que eu não sou competente para estar aqui. Engraçada essa sensação de você fica assim, cara. E ficou muito claro isso quando eu fiz o debriefing da equipe. E era justo o último debriefing, quando eles iam me avaliar para dar minha nota como avaliador, porque a gente é avaliado enquanto está sendo sombra. E foi justamente com a equipe que deu problema. Porque eles não foram bem e não admitiram que não foram bem. E vocês concordam? A gente sempre pergunta, né, nos debriefs, vocês estão acostumados no final, vocês concordam com tudo que foi falado? Ele me encarou e disse, não. Caraca, o que eu fiz de errado? Eu estava naquele sistema, como diz o Rodrigues, de nossa, o capacete de vocês é bonito, para tentar achar algo positivo para falar para os caras. E acho que talvez eu tenha acabado me explicado demais, como a gente estava mais acostumada no Brasil com aquele debriefing, um pouco mais de instrução, e lá eles são muito secos no debriefing, é competição e pronto. Talvez isso seja a maior dificuldade que eu sinto, porque a gente espera aqui um debriefing mais construtivo. Eles querem um debriefing seco, você fez, você não fez, pronto, acabou. Né? Mas em termos por exemplo, ano passado, elogiaram muito as equipes de trauma do Brasil. Eu lembro que quando os meninos saíram, uma equipe, eu acho que era do Bombeiro Voluntário, saiu do trauma complexo, o romeno me chamou, nossa, adorei a equipe do Brasil. Acho que eles vão estar entre os nossos primeiros, na Complex. Mas quem estava lá, um romeno e um português, então eles tiveram um pouquinho de benefício em relação à língua, porque o romeno acaba entendendo um pouquinho do português, porque as línguas são próximas, também de origem latina. Enfim, então, nas equipes nos pitches em que as nossas equipes pegaram grupos de avaliadores que não tinha ninguém que falasse português ou que entendesse o português, eu senti um pouco mais de, talvez, não sei se é forte a palavra, mas talvez um pouco mais de má vontade nessa avaliação, por conta da barreira linguística, mas não por conta de falta de competência das nossas equipes. E sabe que a gente entende, né, nas nossas conversas que, vamos lá, né, o pessoal que acessa uma competição mundial, eles até podem se privar um pouquinho de dar esse debriefing mais prolongado, porque a gente pensando aqui, né, entende que eles dizem, não, o pessoal está aqui, é experiente para acessar essa plataforma aqui de mundial, né, a nível mundial, tem que ter um conhecimento grande e o nosso debriefing não precisa ser como é feito aqui no Brasil, que a gente entende que é uma das melhores formas, principalmente para incentivar as pessoas a continuarem no processo. Que esse debriefing seco, aí não, né, no bom sentido, as pessoas não sabem como mensurar para continuar evoluindo. Né? Então, ficou bem difícil para nós entendermos, né? 2 anos que a gente participa, e realmente a gente não conseguiu captar muito ainda, né, dessa visão mais global. E isso nos deixou um pouquinho preocupado, principalmente saindo de Luxemburgo, né? Porque o competidor tem nessas pessoas que são assessores, né, referências, né, e busca aprender para justamente, não para talvez ser o 3º colocado, ser o 5º colocado do mundo,
mas ele busca todo esse conhecimento mundial para transportar para a sua região, para os seus alunos, né, para a sua corporação. Então, a gente saiu um pouquinho decepcionado do debriefing em Luxemburgo, porque a gente não conseguiu captar muito realmente de ensinamento. É lógico que a gente vai lá para repassar o que a gente treinou, o que a equipe é capaz de fazer. Mas a gente espera aprender um pouco também. Assim como todos os debriefings que a gente participa das competições nacionais, a gente está lá com o intuito de aprender. Porque a equipe não é o meio final do processo, né? O final do processo é você aprender e repassar esse conhecimento para os novos alunos, enfim, para transformar a sua corporação. E a gente saiu um pouquinho triste dela. Mas, ô Geller, tu não sai sozinho disso, tristeza. Desculpa, Coronel. É porque só para trazer um relato, eu acho que a Coronel foi muito feliz no que ela falou em relação a estar no ensino e querer ensinar um pouco mais. Eu vejo que nós, todos das equipes nacionais que a gente já conhece, vários aí, nenhum treina só para competir. Todos são envolvidos com instrução. Todos são instrutores, professores, formadores, membros de guarnições, em que dentro da guarnição eu dou instrução para o meu pessoal. E a frustração maior, ela fica porque você não consegue ter erro e acerto. Você não sai de forma tão transparente em relação ao que é. Embora agora as fichas tenham mudado de novo, mas ainda assim terá a percepção do assessor. E nós sempre questionamos muito, mas aí é questão de tempo, né, do timing da competição como um todo. Lá em 2016, nós fomos treinados pelo João Carolino, que era da NSD, o homem amigo do relógio. Então, não poderia passar um debriefing de 5 minutos por assessor, e às vezes a equipe que mais precisa do assessor é aquela que teria um debriefing ao natural, seria de meia hora, por exemplo. Para o assessor conseguir mostrar para eles assim, olha, o que vocês estão fazendo, o que estão fazendo de errado, eu tenho algumas sugestões para vocês seguirem em frente, porque aí até pode ser um meio paradoxal que as pessoas ouviram em alguns outros episódios aqui, mas porque a gente sempre comenta assim, o assessor ele não está ali para ensinar, o assessor ele não está ali para avaliar e dizer que foi certo ou errado, mas isso depende muito da maturidade da equipe. E quando a equipe acessa uma plataforma internacional, que eu acho que esse é o maior questionamento, eu tenho sido tradutor das equipes em algumas situações, Romênia fui, África fui, Luxemburgo fui, e realmente eu acho que o que a senhora fala, Coronel, também é uma verdade. Às vezes o pessoal não tem o interesse em ficar ouvindo uma terceira pessoa, né, fazendo triangulação com o assessor que está fora. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas um deles, né, um assessor, agora esqueci o nome dele, um assessor americano de comando em Luxemburgo. Sensacional, o cara fantástico. O que ele não captava, ele buscava entender, o que ele não captava, ele vinha e perguntava assim, foi isso que ele falou ou não? E às vezes tinha que dizer, não foi isso que ele falou outra coisa, né? Que aí já é a grande dificuldade, que eu também entendo que os assessores internacionais devem ter. Não, peraí, tem um cara deles aqui fazendo a tradução. Será que esse cara não pode corrigir o que eles estão falando? Será que ele não pode conduzir o atendimento para onde ele quer? Se o cara conhece guias e fichas, ele vai dizer, o Geller esqueceu de falar sobre bagageiro. Opa, eu vou lá e vou falar sobre bagageiro porque o Geller esqueceu. Então tem mais esse ponto assim que eu vejo, Coronel, e é uma percepção que eu gostaria de escutar da senhora também. O Brasil por si só já é continental, nós somos diferentes em relação às nossas condições gerais, como treinamento, como equipamento, como sucatas para treinar e tudo mais, né? E o mundo também é assim. E o que às vezes nós sentimos mais falta, e a senhora falou isso, inclusive, depois de voltar de Luxemburgo, eu não me esqueço disso. Que nós somos um país em que, às vezes, a própria língua portuguesa é difícil de se ensinar e se aprender.
E aí eu cobro de alguém que está rodeado, por exemplo, de países que falam espanhol, que falam inglês para acessar uma plataforma. Então isso às vezes eu entendo que possa ser um pouco frustrante também, né? Como dizer, a nossa língua é a terceira mais falada no mundo, mas é super desvalorizada, né? Então tem esses percalços aí. Mas o Lazarinho tem razão. Esse delay de tradução é um negócio que atrapalha a dinâmica do cenário. Eu senti isso na Espanha. O delay que a gente tinha de traduzir, porque às vezes a minha vítima só falava espanhol, e aí eu tinha um delay de entender a vítima, passar para eles, falar inglês e receber, enfim, era uma confusão. Você não consegue captar, por exemplo, uma equipe que fala outra língua, Catar, pessoal de Catar. Entre eles falavam a língua deles. E eu disse, e agora? Porque às vezes na conversa entre os socorristas você pesca muita coisa para avaliação. Na conversa dos socorristas, eu estou avaliando se ele avaliou tal coisa, se ele se comunicou. Às vezes ele não falou para mim, mas ele mostrou para o outro. E aí está pontuando. Em outra língua não dá. Se eu não entendo o que eles estão falando, não dá. Então, para outra, por exemplo, o que eu entendi aí, o que eu, vamos botar entre aspas aqui, salvei de ponto para uma equipe brasileira, porque eu estava com o luxemburguês avaliando. Nós dois, né, avaliando o trauma. Então, assim, eu salvava alguma coisa. Não, eles falaram, eu ouvi. E bom que ele confiou na minha palavra, como avaliadora, que eu não estava favorecendo a equipe, que eu estava simplesmente constatando o que tinha sido feito ou não. E isso também é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se eu der muita coisa em português para uma equipe brasileira lá como avaliadora, outra equipe pode achar que eu estou favorecendo o meu país como avaliadora. Então, tudo isso gera uma série de problemas até para a gente. Então, você tem que ter muito carinho, muito cuidado para não é facilitar, não é ajudar, mas para ser justo, né? Teve até uma situação assim, que ele falou com uma equipe luxemburguesa, não tinha entendido, ele usou o termo em francês ou na língua deles, não sei porque eles falam francês, é muito parecido, e ele falou na outra língua. Eu disse, opa, então, peraí que eu não estou errada. Eu dei uma ajuda na nossa língua em uma palavra isolada, em alguma coisa, porque para não prejudicar a equipe. Mas essa triangulação de línguas é difícil, é complicado. Não só para quem está competindo, mas para a gente também. Então, eu até entendo essa certa má vontade, entre aspas, de alguns avaliadores, porque a dinâmica é muito corrida. E o nosso foco, o Lazarin sabe, avaliador, chega lá pela 10ª equipe, cara, você está trançando a visão já de tabela, quem fez o quê, quem deixou de fazer. Então, é cansativo mentalmente demais para o avaliador que fica o dia inteiro fazendo aquilo. Chega um momento que o cara não tem paciência para tentar entender o que você está falando em outra língua. Infelizmente, a gente é humano, a gente cansa. De repente, eu não estou tão bem naquele dia, né? Infelizmente, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a língua, eu acho que duas coisas, mas uma já melhorou, que é o nosso APH precisava evoluir dentro do veicular, e hoje eu já vejo que isso evoluiu muito, muito mesmo, e aí eu vou dar o mérito para as equipes do voluntário, porque eles são muito fortes no APH, né, os bombeiros voluntários, e eles acabaram obrigando os bombeiros militares a evoluírem também. Então, você viu, foi um negócio bonito, o militar correr atrás e bater. Agora nós estamos para e passo com todo mundo. Então, eles tiveram um destaque muito forte no início. Por que todo mundo se assustou daqueles primeiros nacionais que os voluntários subiram? E a gente sabe daquela rixazinha de militar e civil. Porque a ficha de APH pontua muito, e vocês sabem disso. Que é a ficha mais forte em termos de valor de pontuação. Porque é o foco do atendimento, não é isso não? Salvar a pessoa. O meu foco é a vítima. Né? O carro é secundário, o foco é a vítima. Então, a gente tinha aquela cultura do carro e não vítima, infelizmente. E hoje já melhorou. E o nosso trauma, que é uma coisa que pontua muito, eles batem muito forte no trauma. As equipes internacionais, que são mais experientes, fazem muito bem o trauma, o APH. E aí, isso supervaloriza. Então, a gente vivia atrás em relação a isso. Hoje, eu já não acho que a gente esteja atrás. Tanto que a gente teve boas classificações
no mundial, tanto no trauma quanto no APH do veicular, na extricação. Então, a gente evoluiu muito. Eu acho que hoje já não é essa a nossa maior barreira, ainda é a língua. As equipes dependerem de um tradutor é ruim. Hoje, quem tem pretensão de competir fora, tem que investir em aprender a língua, tentar sair da dependência de ter um tradutor, de ter um intérprete, porque isso atrapalha muito a dinâmica da competição. Coronel, eu queria fazer 2 perguntas para a senhora. Uma já nessa questão da língua, sobre o inglês. É uma recomendação da WRO para que os assessores conversem em inglês, ou isso parte de cada assessor? Ou se existe uma regra, não, vocês devem conversar em inglês com as equipes, indiferente da nacionalidade? A determinação é que tudo seja feito em inglês. É a língua oficial da competição. Por isso eu não me propus a ser sombra antes. Eu só me propus a ser sombra, só tive coragem de me propor a ser sombra quando eu senti, não, agora eu já consigo conversar bem. Porque não adianta só você falar, você tem que ter um ritmo, uma fluência boa para poder acompanhar a dinâmica, porque é tudo muito corrido, né? Então, para acompanhar a dinâmica, ano passado, inclusive, por exemplo, na hora de eu avaliar a equipe americana, eu virei para o luxemburguês e disse, avalia você essa, eu vou só te auxiliando. Porque eu me senti insegura em relação à língua, porque eles falam muito rápido. E no final do debriefing, o próprio luxemburguês não tinha entendido direito. Eu digo, então tá bom, não sou só eu. É só comigo o problema. Porque eles estavam com uma equipe de avaliadores lá comigo, que era eu, o luxemburguês e uma sombra espanhola. Nenhum dos avaliadores é nativo da língua inglesa. E os americanos falavam assim, parecia uma metralhadora, entendeu? Na hora os dois riram, eu fiquei preocupada de ficarem ofendidos, mas eles riram, disse, não, eu estava muito nervoso, eu realmente falo muito rápido quando eu estou nervoso. Eu digo, então dá volta, tudo certo. Safou a pane. Mas foi difícil acompanhar. Teve coisa que o próprio luxemburguês não pescou. E eu anotando a parte, não, ele falou. Tem certeza? Tem certeza, ele falou. Então, tendo 2 avaliadores, facilitou a vida, porque a gente se ajudou e conseguiu não prejudicar, tanto que eles ficaram bem classificados, mas a gente conseguiu não prejudicar a equipe, porque pela nossa dificuldade em entendê-los. Mas a língua oficial tem que ser o inglês. Legal. E tirando então a língua, como que a senhora vê a qualidade das equipes, e agora puxando a brasa para o nosso assado aqui do Brasil, tirando essa questão da barreira linguística, né? E gostaria que a senhora fosse bem franca, assim, com relação à qualidade das equipes, tanto do trauma e também do veicular. Como está com relação, e assim vamos nos colocar com as melhores equipes do mundo, né? A gente fala de Lisboa, fala de Gales, até o pessoal dos Estados Unidos. Como que a senhora vê a qualidade das equipes enquanto trabalho com relação a essas equipes? Beto, para te ser muito sincera, eu não acho que a gente perca em nada. Não acho. A gente tem competência para tapar e passo com eles, tranquilamente. Acho que talvez o treino na dinâmica de simulação seja o grande coisa, né? A grande diferença. Não é a mesma coisa você atender uma vítima, de você estar fazendo uma dinâmica de simulação, que você tem um delay de, como é que está o pulso? Não é o que eu estou sentindo, eu tenho que esperar alguém me dar esse parâmetro. Então, acho que o que eu sinto que mais talvez emperra às vezes é essa dinâmica da simulação. E eles estão mais acostumados, porque eles fazem isso há mais tempo. Né? Já faziam isso há muitos anos antes da gente. Mas eu acho que em qualidade de atendimento, hoje, sinceramente, no início a gente empacava mais por conta dessa mecânica da simulação. Hoje, nossa, eu vejo a equipe... Eu fui no Nacional de Trauma, babei demais. Minha equipe nova, competindo a primeira vez e arrasando. Esses caras estão treinando, é muito legal de ver. É muito legal você sacar que o cara está treinando, que ele não foi ali para se aventurar, ele se dedicou para fazer aquilo. E, dedicou para competir? Não. Dedicou para aprender o APH. E
e eu tenho certeza que ele vai fazer um atendimento maravilhoso na rua. Porque sabe, porque estuda, porque não é só decorar um ABCD para fazer um mecânico, um teatro. Não dá. Você tem que raciocinar nas coisas. Então, os cenários estão ficando mais complexos. Você sabe, com as novas fichas, as novas mudanças do ano passado para cá, foram exatamente para tentar tirar diminuir a teatralização, que o povo decorava aquela sequência e fazia o seu teatro. As mudanças vieram para tentar reduzir isso, e eu acho que está acontecendo. O povo está tendo que, opa, peraí, que agora eu tenho que raciocinar no negócio. Vai ser no susto, que nem na rua. Cheguei no susto, o que eu tenho para hoje? Né? Então, tá legal de ver a coisa correr de forma mais próxima do que seria o real de verdade. Olha, Coronel, agora que eu me dei conta que eu olhei para o nosso tempo de gravação, a gente já está com 1 hora de episódio. E realmente, né, com certeza a senhora vai se aceitar os convites, estará muito, muito mais conosco aqui, porque a gente tem sempre muito a aprender, principalmente em função da visão que a senhora tem, e essa é a última pergunta que eu queria fazer aqui no nosso episódio. Eu tenho dito isso muito para o Beto, para o Geller, eles não vão me deixar mentir sozinho aqui. Eu acho legal demais o Mundial. Eu acho ele divertido demais, eu acho ele uma forma espetacular de ver outras equipes aqui, fora atuando. Mas, recentemente, com algumas oportunidades, né, que a carreira deu, eu conheci alguns outros estados do nosso Brasilzão aí, e eu acho que, hoje em dia, né, eu tenho gostado mais dos campeonatos estaduais do que propriamente do Mundial, porque a gente vê as dificuldades que outras pessoas que têm a bandeirinha do Brasil aí na sua farda ou no seu quartel têm passado. E eu vejo, Coronel, que a senhora é, sem sombra de dúvidas, a nossa assessora que mais circulou em todos os estados aqui e que também teve experiências latino-americanas, que, embora falem outra língua, têm as mesmas dificuldades econômicas, digamos assim, de desenvolvimento que nós temos aqui no Brasil, né? A pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é a seguinte: o que nós precisamos fazer, qual é o nosso maior desafio em termos de Brasil, para que nós possamos ter mais viva essa questão da competição nos nossos bombeiros? Aí essa pergunta se desdobra no seguinte: será que o problema é só externo, relacionado a recurso financeiro, ou será que grande parte do problema é internamente? Primeiro, na nossa mentalidade, nós acharmos que já estamos prontos e não precisamos treinar, e segundo, na nossa característica de ensino corporativo. Como que a senhora enxerga esses grandes desafios para que nós, de fato, possamos ser uma potência entre os nossos estados, e aí, de fato, o Brasil esteja, digamos assim, um pouco mais equilibrado em termos de doutrina, em termos de atendimento de rua? Nazarim, tudo isso junto. É problema de mentalidade, é problema... a gente tem muito estado que ainda, infelizmente, tem essa briga, civil é civil, militar é militar, ninguém se mistura. Tem muita resistência ainda ao modelo de integração. Eu sinto que a gente sabe que o carro-chefe para tocar desafios acaba sendo os militares, porque os militares são mais fortes, entre aspas, aqui, em relação ao veicular, por exemplo. Então, a gente sente muita resistência no modelo, dependendo do estado onde você vai. Por exemplo, tem estado que eu não posso mandar avaliador civil, eu só posso mandar avaliador militar, senão os caras não aceitam. Senão o comandante não deixa tocar o negócio. O Geller fez até uma cara de surpresas, é verdade. A gente Geller, ainda tem isso. Tem estado que o pessoal já sabe, coronel, que assim, o comando só libera passagem se for para militar. E aí eu tenho que filtrar entre os avaliadores aqueles que são militares para mandar. É ruim, mas eu não posso empurrar a goela abaixo, porque senão não vai rolar o negócio lá naquele estado, e a gente precisa que role, a gente precisa que isso seja difundido. É muito legal de ver um estado abrindo seu primeiro estadual, né, Lazarim? É muito bacana de ver a coisa começar, e o pessoal dá aquele gás,
tipo aconteceu em Minas, participou ano passado do Nacional, ficaram bem, empolgaram, que eles estavam do contra há muitos anos. De repente eles se empolgaram, já vão fazer um estadual, já vão abraçar o nacional no mesmo ano. Então, assim, é legal de ver essa coisa. Quando eles entendem o processo, brilha o olho. Mas fazer eles entenderem para dar o primeiro passo é a parte mais difícil. E a gente conversava isso, eu, o Félix, a Rejane e o Rodrigues voltando lá de Mafra para Curitiba semana passada, a gente vinha conversando sobre isso. Como a gente pode fomentar mais isso? E aí a gente vai ter que ir para o corpo a corpo, sabe? Onde tem civil, de repente botar um dos civis que dá brecha para ir lá bater um papo, fazer um merchan, dar brecha das competições. Onde é militar, que a gente sabe que vai ter mais resistência, tem que ser um dos coronéis, tem que ser alguém que é militar para levar esse convencimento, né? Que é necessário, não é só competição por competição, é uma ferramenta maravilhosa de ensino, é uma ferramenta muito boa para o progresso, para a melhora do serviço de rua. Então, e a gente acaba puxando, por isso que acho que a maioria de nós acaba sendo instrutor, porque a gente acaba ganhando esse caminho via instrutor. O pessoal da instrução tem a cabeça mais aberta para receber essas coisas diferentes. Então, é nesse povo que a gente agarra e diz, vamos lá, vamos conhecer isso aqui, que isso aqui é legal, isso funciona. E a gente mostra essas diferenças acontecendo nos outros estados. Cara, eu não preciso necessariamente, se o meu estado não trabalha junto com o SAMU, não preciso necessariamente enfiar o SAMU dentro da minha ambulância ou dentro da minha ocorrência, mas eu tenho que preparar o meu militar para fazer o negócio direito, então, se eu não trabalho integrado. E se eu trabalho integrado, que é o melhor dos mundos, eu vou economizar recurso, eu vou diminuir viatura rodando dupla para ocorrência. Então, assim, tem um monte de vantagem na dinâmica, em aprender essa dinâmica de integração que as competições trazem. Né? A gente precisa voltar para o corpo a corpo com os estados, via Ligabom, via SAMU geral, nas rodovias, para a gente estimular. Acho que a gente pandemia deu uma murchada em todo o processo, né? A pandemia acabou murchando, a gente ficou um tempo todo mundo parado, todo mundo isolado, e voltou um pouco lento. Agora que parece que a coisa está começando a deslanchar de novo. Legal. Obrigado, Coronel. Esse relato da senhora é algo que é importante para quem é competidor, para quem é avaliador, para quem é organizador, para quem é comandante, porque a gente sabe, né? Às vezes precisa vir alguém de fora do estado para dar aquele start, mas que seja, né? Hoje as associações têm esse papel, elas têm essa característica, né? Desculpa, o lance é fazer o gestor entender que não é gasto, é investimento. É investimento em um bom serviço. Então, porque não é barato fazer a gente improvisa, economiza usando as sucatinhas, né, tal. Por exemplo, aqui no meu estado, a gente aproveita que os meninos conseguem os carros para fazer o curso do veicular e já engatamos a competição pós-curso. São as próprias equipes de curso que montam equipes para fazer o nosso estadual. É pequeno, 4, 5 equipes, mas está rodando. Eu não preciso fazer 20, 30 equipes. Se eu conseguir fazer 3, 4, eu estou rodando, eu estou fazendo o nego treinar, eu estou criando o racional neles de que isso existe, que é legal, que funciona, que melhora, que faz a gente evoluir. Esse é o racional da coisa. É o que a senhora falou lá no início do episódio, né? Devagar, mas sempre. Nós não podemos parar, tem que estar sempre acontecendo, seja com 30 ou com 13 equipes, a dinâmica ela está rodando, né? Coronel, indo para o final do nosso episódio número 29, vou passar primeiramente a palavra aí ao Beto para fazer as suas considerações finais aí para Coronel Carino. Bom, primeiro, Coronel, mais uma vez agradecer a senhora, né, pelo bate-papo, pelo tempo que a senhora despendeu para vir aqui nos encarar e conversar sobre resgate veicular, sobre salvamento veicular, sobre trauma e as experiências, principalmente da senhora, nos desafios também, né?
Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem vai assistir esse episódio, né? E para mim, particularmente, conhecer a Karina por trás da Coronel e da assessora, né? Foi bem legal, foi bem gratificante. E aqui fica o meu reconhecimento à senhora, muito mais do que eu tinha antes já como assessora e coronel, e agora como pessoa também. Então, meu muito obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado, Beto. Geller? Ô, Coronel, eu acho que assim como os que nos assistem, que nos ouvem, né, ficam no desejo assim, vai ter mais um episódio, vamos lá, vamos assistir. Quando nós temos as pessoas que a gente vai entrevistar, a gente passa a ser espectadores deles. Porque realmente, além do que o Beto falou, né, de conhecer a pessoa por trás do assessor, por trás do militar, ou por trás do enfermeiro, do civil, enfim, né, seja a função que ela tem, a gente começa a compreender todo o caminhar que essas pessoas têm por trás de uma competição. Acho que o fato de você organizar uma não é só isso, tem muita coisa por trás que faz o veicular e o trauma serem grandiosos do jeito que são no nosso país. Entende um pouquinho de dificuldade de cada estado, né? Por termos vários entrevistados aí, um de cada região. E isso nos deixa muito feliz, porque a gente entende que está em boas mãos. Né? A gente não acessou essa parte de assessoria, e isso vai ser num futuro meio breve, eu acho. Mas a gente é competidor e a gente sempre reflete e fica pensando como é que vão ser aqueles que virão depois de nós, né? Como competidores, né? A gente começa a trabalhar uma equipe nova. Mas tenha certeza que nós aprendemos demais, né? Nós ficamos muito felizes de ter pessoas trabalhando por trás de uma competição como a senhora, né? Então, meu muito obrigado mesmo. Espero que nos próximos eventos a gente possa conversar um pouquinho mais, apesar da correria, pelo menos para dar um abraço na senhora e agradecer aí por tudo que a senhora faz, né? E que tenham bons anos aí junto de trabalho no veicular no trauma. Obrigada, Geller. Valeu, Beto, valeu, Geller. Agora eu vou dar um relato particular sobre a Coronel Karim. Aqui a gente já falou sobre assessoramento, sobre instrução, sobre capacidade técnica da Coronel. O Coronel contou algumas histórias que eu também não sabia, Coronel. Às vezes no pós-evento a gente sai do evento e fala mais do evento do que de outras coisas, né? Natural. Viu o que o cara fez naquela manobra, viu o outro, viu... A gente no pós parece que não, só trocou a água e o café por alguma outra coisa para tomar, né? Essa é a parte legal. Mas o que eu gostaria de agradecer, Coronel, não apenas por ter aceitado o nosso convite, mas principalmente pelos conselhos. Desde 2016 e em todos esses eventos ao longo desses 8 anos, sempre que eu encontro a Coronel ou que a gente conversa aí pelo WhatsApp sobre alguma coisa, a Coronel coloca para rodar suas características de mãe. Ela diz assim, filho, calma, tenha mais paciência, não é por aqui, não adianta ir desse jeito, não adianta fazer tal coisa, você tem que ter paciência, tem que ter calma, continua fazendo. E eu acho que isso, Coronel, que eu gostaria de agradecer mais, essa questão de aconselhamento, porque essa proximidade que a gente tem com alguém que já é coronel, que já é médica, que tem uma vivência profissional e pessoal gigante, ultrapassa o que a gente faz no veicular ou no trauma, porque eu sempre tenho dito desde o início aqui do RescueCast, pessoas precisam de pessoas precisam de grandes referências para continuar motivadas, para continuar entusiasmadas, para vencer as porradas que vêm com o tempo. Às vezes você não está preparado, mas mesmo assim você toma na cabeça, e aí o que vai fazer? Quando você está desnorteado, são essas pessoas que dão esse amparo. Então, Coronel, eu gostaria particularmente de agradecer isso. A senhora sabe muito bem de tudo que a gente está
comentando aqui, né? Seria impossível dizer, olha, agradeço por essa e essa, porque foram várias ao longo desses anos, né? E principalmente agradecer também, Coronel, pela participação da senhora em todos os desafios aqui em Santa Catarina, no trauma e no veicular. Eu não tenho dúvida alguma que o papel da senhora fez com que o APH tenha se desenvolvido de forma gigante dentro do veicular. E é principalmente pelo que acontecia antes e depois mesmo das manobras, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de acessar alguns assessores. Às vezes a gente tem alguém um pouco mais retraído, um pouco mais fechado, não quer falar, não quer ter contato com a equipe, e a senhora já é diferente, a senhora está sempre na trincheira, né? Está sempre conversando junto com quem está fazendo a coisa acontecer, passou o evento, né? As notas já foram dadas, vem, olha, eu acho que naquela tua prova você podia ter feito uma coisa assim, assado, de ter essa proximidade que é o que faz tanta diferença. Então, Coronel, esses são os meus agradecimentos, assim, que a senhora possa estar durante muitos anos ainda nos eventos e que, principalmente, essa visão cooperativa e essa visão acolhedora, ela seja alastrada dentro da associação e que possa, de fato, fazer a diferença nas ruas para os nossos profissionais e para quem nós atendemos. Obrigada, Luciane. Muito obrigada mesmo. E assim, a recíproca é verdadeira. Eu aprendi muito ao longo desses anos com todos vocês, com as equipes, com os outros avaliadores. Então, foi um processo de evolução para mim também. E não vou falar mais não, senão eu vou chorar. Obrigada mesmo. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra ter conhecido vocês e participar de todo esse processo. Obrigado, Coronel. Que Deus continue abençoando a senhora. Obrigado, Beto. Obrigado, Geller, da mesma forma, né? Eu acho que quando a gente, como os eventos não são em larga escala, o RescueCast é bom porque com essas entrevistas a gente vai oxigenando para as missões que vão aparecendo no dia a dia e você que nos assiste e que nos acompanha também, esse é o nosso principal objetivo. Fazer com que grandes pessoas, grandes lideranças cheguem aí no seu quartel, cheguem na sua casa, influenciem de uma forma ou outra a sua mentalidade para o atendimento de ocorrência, para que você se fortaleça. Então, é para vocês todos aí que o nosso conteúdo é pensado e é desenvolvido. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam e que fizeram o episódio número 29. Nos vemos em breve aqui no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!